Todos parecem estar apontando o dedo para a Porsche e suas dificuldades com veículos elétricos. Atrasos com o Taycan, problemas de bateria, receios de autonomia insuficiente, esses se tornaram os tópicos favoritos das conversas sobre carros. Mas isso é apenas a superfície. O verdadeiro drama não se desenrola na estação de recarga, mas muito mais profundamente, no coração da fonte de renda da Porsche, que durante décadas foi um dos seus maiores sucessos. E esse mesmo coração está começando a vacilar. O que muitos não percebem é que a Porsche sobrevive há mais de 70 anos com seu icônico 911. Este modelo não é apenas um carro, é uma licença para imprimir dinheiro. Quando essa base vacila, estamos falando de um problema muito maior do que um projeto elétrico atrasado. Um carro-chefe vacilante põe em risco todo o modelo de negócios, pois carrega consigo não apenas lucros, mas também a imagem da marca. E é justamente aí que reside o verdadeiro perigo. Enquanto o público se concentra nas manchetes sobre tempos de recarga e autonomia, ignora o fato de que a base de motores de combustão, na qual a Porsche sempre se baseou, está sendo abalada por regulamentações mais rigorosas da UE, metas de custos crescentes de desenvolvimento. Um motor que gerou receita de forma confiável por décadas agora está funcionando de forma irregular, e isso tem consequências que vão muito além da próxima série de modelos. Durante muitos anos, a Porsche teve a receita perfeita para o sucesso. Modelos como o Cayenne e o Macan não eram apenas campeões de vendas, eram máquinas de fazer dinheiro. Quase dava para acreditar que dinheiro saía dos escapamentos de Stuttgart todos os dias. Mas esses dias estão começando a desaparecer. Os SUVs que antes ostentavam margens de lucro fantásticas estão lentamente perdendo o apelo e não rendem mais a mesma quantia. O que isso significa em termos concretos? Um Cayenne, que costumava ser vendido quase sem descontos, agora precisa ser oferecido com grandes descontos em muitos mercados europeus. A concorrência da Ásia, especialmente SUVs elétricos da BYD e da NIO, está levando os compradores a comparar preços de forma muito mais crítica. Somam-se a isso os custos de produção crescentes devido a padrões de emissões mais rigorosos e matérias-primas mais caras, que reduzem ainda mais as margens de lucro. E é justamente aí que reside a crise silenciosa, sobre a qual quase ninguém fala abertamente. Quando os antigos heróis do lucro vacilam, não são apenas as vendas de modelos individuais que estão em jogo. É toda a base sobre a qual assenta a estabilidade financeira da Porsche. Sem os lucros substanciais dos SUVs, a marca não tem a margem de manobra necessária para fazer investimentos arriscados em projetos elétricos e híbridos. Então, se não são apenas os modelos elétricos que estão pressionando a Porsche, para onde exatamente o dinheiro flui das veias da marca? É aqui que as coisas ficam interessantes. Vamos dar uma olhada nos números, porque eles formam a base para qualquer análise mais aprofundada, e esses números são bastante impressionantes. No primeiro semestre de 2024, o lucro operacional da Porsche não apenas caiu ligeiramente, ele despencou, quase 40%. Para uma empresa que ostentava retornos estáveis há décadas, este é um choque com repercussões que vão muito além do balanço patrimonial. É preciso lembrar, a Porsche sempre foi sinônimo de lucratividade inabalável. Mas quando uma fabricante de carros de luxo, cujos veículos custam regularmente valores de 6 dígitos em euros, de repente tem que aceitar um declínio tão grande, isso mostra que as regras do setor estão mudando radicalmente. E é justamente essa queda que levanta questões que não podem mais ser ignoradas. As margens de lucro outrora brilhantes, que se mantinham em torno de 14% há apenas alguns anos, agora encolheram para míseros 8%. No papel, isso ainda pode parecer sólido em comparação com os fabricantes tradicionais de grande volume, mas não estamos falando de uma marca de mercado de massa, mas da Porsche. Nesse contexto, 8% não é sinal de força, mas de fraqueza. Em termos gráficos, é como se um Porsche 911 Turbo de repente passasse a funcionar apenas com um motor de 3 cilindros. O carro continuaria a andar, mas toda a sua aura de potência e superioridade desapareceria. É exatamente assim que a marca está perdendo o que a distingue há décadas, a rentabilidade acima da média, que lhe conferiu uma posição especial no mundo automotivo. E é aí que reside o verdadeiro drama. A Porsche podia se dar ao luxo de correr riscos porque suas margens sempre proporcionaram uma rede de segurança robusta. Mas, quando essa margem de segurança se esvai, investimentos em novos sistemas de propulsão, projetos de pesquisa caros e a estratégia de prestígio ficam comprometidos. Isso mostra por que esse declínio não é apenas um jogo de números, mas uma crise genuína. A Porsche sempre operou segundo uma regra simples: tudo depende das margens. Ao contrário de fabricantes como Toyota ou Volkswagen,
a marca não vende milhões de veículos por ano. Ela não pode se dar ao luxo de ganhar apenas alguns euros por carro e manter suas fábricas funcionando apenas com volume. O modelo de negócios da Porsche sempre foi voltado para lucros generosos por veículo. Essa era precisamente a sua magia. Cada carro gerava tanto lucro que a marca ganhou a reputação de impressora de dinheiro sobre rodas. O Cayenne, o Macan e, claro, o lendário 911 nunca foram apenas carros, eram capital altamente lucrativo sobre 4 rodas. E esse princípio tem sido a base sobre a qual o sucesso da Porsche se baseou por décadas. Mas quando essas margens generosas diminuem, o menor número de veículos vendidos repentinamente deixa de ser suficiente para garantir a mesma estabilidade financeira. Isso coloca em risco todo o modelo que fez a Porsche parecer intocável por gerações. Esses veículos eram essencialmente caixas eletrônicos móveis. Cada venda enchia os cofres tão bem que a Porsche podia se dar ao luxo de correr riscos em outras áreas, fosse com projetos de automobilismo, conceitos futuristas ou investimentos em novas tecnologias. Mas, assim que as margens de lucro diminuem, todo esse modelo começa a vacilar. Fabricantes de grande volume conseguem absorver um trimestre fraco porque o enorme número de carros vendidos esconde os déficits. A Porsche, por outro lado, não conta com essa rede de segurança. Aqui, cada veículo precisa gerar lucros enormes para fazer o balanço brilhar. Se isso não acontecer, todo o modelo de negócios perde repentinamente sua santidade. E é justamente essa parte da história que permanece oculta sob as manchetes. Não se trata de alguns meses fracos ou de uma queda aleatória. O que estamos vendo é uma rachadura nos alicerces de uma empresa que, até agora, parecia quase inexpugnável. Então, a questão é, isso é um revés de curto prazo ou o início de um problema estrutural mais profundo? A base da máquina de fazer dinheiro da Porsche está apresentando rachaduras evidentes pela primeira vez em décadas. E se você ouvir com atenção, quase poderá ouvir os investidores rangendo os dentes. Porque se a Porsche não for mais a rainha indiscutível da margem, tudo o que restará será mais uma fabricante de carros de luxo tentando vender veículos caros em um mundo onde o brilho desses veículos de prestígio está lentamente desaparecendo. É aqui que entra em cena o suposto salvador da marca, a eletromobilidade. A Porsche apostou grande parte do seu futuro nessa transformação. O Taycan, em particular, deveria ser a joia da coroa, a prova definitiva de que a Porsche não só poderia competir com a Tesla, como até mesmo superar os californianos. E, de fato, a princípio, parecia que esse plano daria certo. A imprensa aplaudiu o modelo, as vendas iniciais dispararam e muitos acreditaram que a Porsche havia encontrado a transição perfeita para a era elétrica. Mas a história que se seguiu mostra que o caminho foi bem menos simples do que parecia inicialmente. As primeiras avaliações foram extremamente positivas. Os primeiros números de vendas também pareciam promissores, e a Porsche se apresentou como se tivesse encontrado a chave para o futuro. Mas, avançando para 2023 e 2024, o brilho desapareceu. As vendas do Taycan despencaram quase 50% em relação ao ano anterior. Não foi um tropeço pequeno, mas sim como se o chão estivesse se desfazendo sob seus pés. E então surgiu o Macan EV. Este modelo deveria ser o novo Cayenne, a próxima fonte de renda. Em vez disso, veio a desilusão. A resposta ao lançamento no mercado foi fraca e a demanda ficou muito aquém das expectativas. E não é só isso, a decisão de descontinuar completamente a versão com motor a combustão na Europa alienou muitos clientes fiéis, que simplesmente não tinham alternativa. O resultado? Um carro que originalmente era uma aposta segura acabou se revelando um risco, e, em vez de encher os cofres, o Macan EV está causando preocupação entre investidores e a diretoria executiva. É justamente aqui que os perigos se tornam aparentes, quando modelos que deveriam ser pilares fracassam. A Porsche não apenas errou o alvo, destruiu sua própria rede de segurança. Mas o verdadeiro golpe é ainda mais profundo. Mesmo quando a Porsche consegue vender um carro elétrico, a marca está perdendo dinheiro. Ao contrário dos SUVs tradicionais com motores a combustão, que eram verdadeiras máquinas de lucro, o Taycan e o Macan EV são extremamente caros para produzir e significativamente menos lucrativos para vender. A razão é óbvia: baterias caras, cadeias de suprimentos complexas e um volume de produção muito menor em comparação com gigantes como a Tesla estão corroendo as margens de lucro. Em vez de brilharem como novas máquinas de imprimir dinheiro, esses veículos elétricos estão se tornando silenciosos geradores de prejuízo, drenando o capital de todas as concessionárias. Esta é precisamente a crise oculta sobre a qual quase ninguém fala em voz alta.
A Porsche não só apostou na preparação dos clientes para a eletromobilidade, como também confiou que os carros elétricos proporcionariam a mesma lucratividade que os modelos com motor de combustão. No entanto, a realidade é brutal. Cada Taycan vendido hoje parece o oposto de um Cayenne, não gera lucros exorbitantes, mas, em vez disso, consome o lucro líquido. Em vez de fortalecer as margens, os veículos elétricos estão diminuindo-as gradativamente. Em vez de garantir o futuro financeiro da Porsche, eles o estão minando. A grande mudança para a eletromobilidade deveria ser a jogada brilhante da marca. Mas, em vez de uma obra-prima, acabou se revelando uma miragem. Impressionante à distância, mas quanto mais se olha, mais a imagem se desfaz. E se a história dos carros elétricos é uma ilusão, então a política de preços é a verdadeira armadilha, uma armadilha na qual a Porsche caiu conscientemente. Porque o problema é claro, quando as margens de lucro despencam, a solução mais óbvia parece ser aumentar os preços. No papel, parece matemática simples, se você ganha menos por carro, simplesmente cobra mais por ele. E, de fato, a Porsche conseguiu se safar com essa estratégia por muito tempo. O preço do 911 subiu tão gradualmente para a faixa dos 6 dígitos de euros que muitos compradores mal notaram o aumento. Ele ficou um pouco mais caro a cada ano, até que um carro esportivo para entusiastas se tornou um item de luxo para a faixa dos 10 mil mais ricos, sem que a demanda despencasse imediatamente. Ao longo dos anos, as listas de opções evoluíram para verdadeiras segundas hipotecas, e, ainda assim, os clientes marcaram incansavelmente as opções. Mas o ano de 2024 marcou uma virada notável. O preço base de um 911 agora ultrapassa os 130 mil euros, e isso sem a adição de um único recurso adicional. Hoje em dia, quem quer controle de cruzeiro adaptativo, por exemplo, precisa abrir mão do dinheiro. E quando se trata de pinturas exclusivas, personalizadas de acordo com as especificações do cliente, os custos são tão altos que você quase pensaria que a Porsche estava exigindo um motor de reposição como pagamento. Aumentos de preços não são mais discretamente escondidos, mas sim empurrados na cara dos compradores. Mas a história não termina aí. Há um lado mais sombrio que quase ninguém aborda abertamente: a rede de concessionárias. Isso revela uma realidade que mostra que o aumento dos preços de tabela é apenas metade do problema. A outra metade acontece nos showrooms, e isso costuma ser ainda mais amargo para os clientes. ADM significa Additional Dealer Markups, margens adicionais de concessionárias, ou, simplesmente, margens artificiais impostas pelas concessionárias. Dezenas de milhares de euros são adicionados a preços de tabela já astronomicamente altos. O que antes era considerado uma experiência exclusiva evoluiu para uma prática na qual muitos clientes não se sentem mais privilegiados, mas sim excluídos. Entusiastas por carros que antes entravam em uma concessionária Porsche com os olhos brilhando muitas vezes saem da concessionária frustrados. Manchetes sobre essas margens de lucro das concessionárias estão se acumulando, e o clima mudou de admiração para pura irritação. De repente, comprar um Porsche não parece mais entrar para um clube exclusivo, mas sim uma armadilha. Mas é aqui que o dilema se torna aparente. A Porsche depende desses preços mais altos para manter suas margens de lucro cada vez menores. Cada aumento, por mais incômodo que seja para o cliente, é uma gota d'água muito necessária para o resultado final. É exatamente isso que torna a situação um perigoso ato de equilíbrio. Mas quanto mais os preços sobem, mais altas se tornam as reclamações sobre roubos. E, com elas, cresce o risco de alienar os próprios entusiastas que fizeram da Porsche uma marca dos sonhos. Essa frágil sensação de exclusividade, a ideia de que possuir um Porsche é um privilégio, está sendo cada vez mais substituída pela suspeita de que a marca só quer extrair tudo o que seus clientes têm, simplesmente porque pode. É um jogo perigoso. Porque no momento em que os compradores deixam de se sentir orgulhosos de fazer parte de uma comunidade especial, mas se sentem explorados, a Porsche não perde apenas o seu brilho, sua magia literalmente evapora. E, uma vez perdida, é quase impossível trazê-la de volta. Em um mercado repleto de alternativas, de SUVs elétricos de luxo a carros esportivos sofisticados de novos concorrentes, essa mudança de percepção pode, em última análise, custar a Porsche muito mais do que qualquer perda de margem a curto prazo. Porque, quando a confiança do cliente diminui, mesmo os preços mais altos deixam de ter utilidade. Por muitos anos, a China foi o verdadeiro motor de foguete da Porsche. Não era apenas o maior mercado individual da marca, mas também a potência que impulsionava seu crescimento global. Stuttgart podia contar com compradores chineses comprando o Cayenne, o Panamera e até o Taycan pelo preço de tabela, sem longas discussões ou guerras de preços.
Em 2021, quase 1 em cada 3 veículos Porsche vendidos no mundo foi para a China. Essa demanda foi tão consistente e forte que praticamente formou a espinha dorsal de toda a estratégia global da empresa. Sem esse motor de vendas, a Porsche jamais teria conseguido concretizar muitos de seus planos ambiciosos. A China era, portanto, mais do que apenas um mercado importante, era a pedra angular do sucesso. Cada investimento em novos modelos, cada expansão para outras regiões, até mesmo a coragem de correr riscos com projetos elétricos, se sustentava ou fracassava com a certeza de que o mercado chinês absorveria tudo. É exatamente por isso que agora é tão perigoso se essa base vacilar. Mas esse motor literalmente explodiu. Em 2023, as vendas da Porsche na China despencaram impressionantes 28%. E no primeiro semestre de 2024, os números caíram ainda mais. Isso não é um pequeno contratempo ou uma flutuação normal do mercado, é uma queda vertiginosa. O país que antes financiava a expansão global da Porsche agora está arrastando a marca para o fundo do poço. E o pior é que os compradores chineses de luxo não pararam de gastar dinheiro. Eles simplesmente pararam de deixá-lo com a Porsche. Em vez disso, eles estão migrando para fabricantes nacionais de carros elétricos como BYD e NIO, que combinam tecnologia moderna, preços agressivos e uma forte imagem de cidade natal. É exatamente aqui que a Porsche enfrenta dificuldades não apenas com margens de lucro reduzidas, mas também com uma profunda perda de confiança em um mercado que antes era a chave para o sucesso. Esses novos modelos da China não são mais cópias baratas. São de última geração, repletos de displays, software inteligente e maior autonomia, e muitas vezes pela metade do preço de um Taycan. É justamente aí que reside a verdadeira ameaça. Durante anos, a Porsche prosperou com seu prestígio e seus altos lucros por veículo. Mas quando uma fabricante nacional de veículos elétricos oferece mais tecnologia, mais recursos e um preço mais baixo, as margens generosas de Stuttgart de repente parecem um lastro desnecessário. Não se trata apenas de perda de participação de mercado. É a perda do único mercado em que os clientes estavam dispostos a aceitar praticamente qualquer preço só para ter o brasão da Porsche no capô. Na China, a Porsche não era uma marca qualquer, mas um símbolo de status, comprado sem discussão pelo preço de tabela. Mas esses dias acabaram. Hoje, marcas como BYD e NIO demonstram que o prestígio por si só não basta quando a concorrência é tecnicamente superior e tem preços mais atrativos. A Porsche está, portanto, perdendo o as em que confiou cegamente durante anos, e sem esse as, o jogo se torna muito mais difícil. Sem a China como um colchão de segurança, o modelo de negócios global parece subitamente vulnerável. A Europa está apertando as rédeas com regulamentações cada vez mais rigorosas. Nos Estados Unidos, o descontentamento com a alta dos preços está crescendo. E agora, a galinha dos ovos de ouro, o mercado chinês, voa para longe. Olhando tudo de cima, a situação se torna ainda mais sombria. A Porsche não está mais apenas competindo com a Tesla. A marca está enfrentando uma onda de fabricantes chineses que estão reagindo mais rápido, produzindo mais barato e trazendo inovações ao mercado em um ritmo que faz a Porsche parecer ultrapassada. Para uma empresa que construiu sua reputação sempre um passo à frente, é desastroso se ver repentinamente 2 passos atrás em seu mercado mais importante. Isso não é apenas constrangedor, mas ameaça a própria essência de sua existência. Afinal, o que restará da lenda da Porsche se ela não for mais considerada uma pioneira, mas sim uma retardatária? Quem procura um sinal claro de que a Porsche está em apuros deve simplesmente prestar atenção às palavras de sua diretoria. Há pouco tempo, a marca fazia uma campanha acirrada por um futuro totalmente elétrico. Até 2030, a promessa era de que 80% de todas as vendas seriam de veículos elétricos. Stuttgart queria estar na vanguarda da revolução elétrica de luxo e provar que tradição e baterias podem coexistir. Mas em meados de 2024, a mensagem de repente soou bem diferente. O CEO Oliver Blume admitiu discretamente: o motor de combustão está longe de morrer. Não se falava mais em uma ruptura radical com a gasolina e o diesel. Em vez disso, a ideia de estender a vida útil dos motores tradicionais, complementando-os com híbridos plug-in e, assim, ganhar tempo, veio à tona. A Porsche não está apenas jogando sua própria estratégia pela janela, mas também enviando uma mensagem clara ao mercado: a confiança em seus planos elétricos foi abalada. Para uma marca que queria se apresentar como pioneira, essa mudança de rumo parece uma admissão de fraqueza, e demonstra o quão profunda a incerteza se tornou. À primeira vista, essa mudança de rumo pode parecer flexibilidade, mas, na realidade, nada mais é do que uma limitação de danos. Aqui reside a verdade incômoda.
Os carros elétricos deveriam substituir as margens generosas da Porsche, e foi exatamente isso que não aconteceu. Cada Taycan e Macan EV vendidos corroeu ainda mais a lucratividade, em vez de aumentá-la. As antigas máquinas de fazer dinheiro, os SUVs com motores de combustão e o lendário 911, ainda carregam o peso do fardo, mesmo que a empresa prefira colocá-los em segundo plano em seus brilhantes comunicados de imprensa sobre veículos elétricos. Os modelos híbridos, por outro lado, não são um passo ousado em direção ao futuro, mas sim um paliativo, uma tentativa de estender a era do motor de combustão por mais um tempinho. Enquanto Stuttgart trabalha desesperadamente para desenvolver veículos elétricos que não quebrem o orçamento, essa mudança de direção parece menos uma visão e mais um instinto de sobrevivência. Não é um triunfo planejado, mas sim uma manobra de resgate, uma tentativa de ganhar tempo antes que a concorrência finalmente se afaste. O grande roteiro elétrico da Porsche deveria levar a marca a uma nova era de lucros. Em vez disso, o caminho leva de volta aos mesmos motores que a marca havia declarado obsoletos. E é justamente essa contradição, a lacuna entre promessas estrondosas e recuo silencioso, que é a evidência mais clara de que a verdadeira crise da Porsche não reside em sua tecnologia, mas em seu orçamento. Então a questão é, onde estamos agora? A Porsche não é apenas uma empresa com lucros em declínio. É uma marca lutando por sua identidade. Durante décadas, Stuttgart encontrou uma das fórmulas mais raras em toda a indústria automotiva, uma combinação única de apelo emocional e altas margens de lucro. Esse equilíbrio tornou a Porsche tão especial. Um 911 não era apenas um carro esportivo, era um símbolo de direção refinada e, ao mesmo tempo, uma máquina que gerava mais lucro por veículo do que quase qualquer outro carro no mercado. Mas quando essa fórmula falha, há mais em jogo do que apenas números trimestrais, isso atinge a essência do que a Porsche realmente representa. Os carros Porsche sempre despertaram algo especial nas pessoas, emoções, sonhos, entusiasmo. Ao mesmo tempo, os balanços da marca permaneceram praticamente inatacáveis por décadas. Foi a excelência em engenharia que conquistou corações e a expertise financeira que deu segurança aos investidores. Foi justamente essa dupla magia que tornou a Porsche intocável. Mas hoje, ambos os pilares estão sob ataque. Os veículos elétricos não estão gerando os lucros que prometiam. Na China, por muito tempo o principal motor de crescimento, as vendas despencaram. E nos Estados Unidos, as percepções estão mudando. O jogo de preços inteligentes não parece mais uma expressão de exclusividade, mas cada vez mais uma fraude. Como resultado, a Porsche está perdendo simultaneamente o apelo emocional e a força financeira que a tornaram excepcional por décadas. Uma empresa anti-sinônimo de invencibilidade de repente se vê em uma situação em que até mesmo os alicerces de seu sucesso estão vacilando. A mudança abrupta de rumo em relação à promessa elétrica da Porsche demonstra claramente o quão instável sua estratégia para o futuro realmente é. A questão aqui não é se a Porsche é tecnicamente capaz de construir um ótimo carro elétrico, ela certamente pode. A verdadeira questão é, a Porsche conseguirá continuar a criar veículos que mantenham vivo o mito único da marca e, ao mesmo tempo, garantir os enormes lucros que sempre dependeram desse mito? Porque, no fim das contas, nunca foi apenas a engenharia que tornou a Porsche forte. Foi a interação entre emoção, exclusividade e lucratividade impactante. É justamente essa interação que agora está em risco. Se qualquer um desses fatores falhar, todo o modelo corre o risco de entrar em colapso. Será que eles conseguem? Sim, com certeza. A Porsche tem o conhecimento, a história e os recursos para se reinventar. Mas se a marca realmente encontrará o equilíbrio certo entre inovação e tradição, permanece a questão em aberto que determinará seu futuro. No fim das contas, ainda estamos falando da Porsche. Quando a marca se concentra e faz exatamente o que faz de melhor, é praticamente imparável. Os modelos GT e RS são a prova viva disso. Eles continuam a esgotar rapidamente, desfrutam de uma fidelidade quase cult e lembram a todos da magia que existe naquele nome. Mas a questão crucial não é mais se a Porsche ainda é capaz de construir carros mágicos. A verdadeira questão é, será que eles conseguirão tornar essa magia lucrativa novamente? Porque o apelo emocional por si só não basta se os cofres continuarem vazios. A Porsche ainda pode vencer, ainda pode reverter a situação, mas somente se redescobrir o cerne que outrora tornou a marca uma verdadeira máquina de fazer dinheiro. Até lá, a crise não desaparecerá. Ela está se tornando mais forte, mais visível e cada vez mais difícil de ignorar. E é exatamente aí que você entra. Você acha que a Porsche pode reviver a velha fórmula de prestígio e lucro? Compartilhe sua opinião nos comentários, inscreva-se e fique ligado nas próximas atualizações emocionantes.